esse pessoal todo da época, né? É um pessoal que marcou o rádio aqui. E aí o cara fala que eu tinha uma voz e um menino, 14 para 15 anos, eu saí dali, rapaz, eu nunca mais parei de pensar que eu poderia ser locutor de rádio. Só que o que aconteceu? Logo no primeiro vídeo, teve 1.600 pessoas. Aí no segundo foi 10 mil. Eu falei, não, então não. Então, e aí tomou uma proporção absurda. Você que morou em Varginha há muito tempo, vou te fazer uma pergunta totalmente fora do contexto. O ET de verdade aconteceu lá? Então vamos lá? Vamos embora? Tudo bem, gente? Tudo certinho? Chegou mais um Café com Manteiga, mais uma quinta-feira espetacular, viu? Até porque hoje nós temos uma conversa bacana. Claro, nós vamos falar de comunicação, nós vamos falar com gente que faz o meio da comunicação em todo sentido, né, Isdeu? Esse camarada você conhece bem, né? Pois é, nosso convidado hoje, antes de tudo, é um grande amigo. Faz tempo que eu não via. Nos encontramos hoje, trabalhamos juntos muito tempo, né? Foi uma época muito bacana. E saudade do amigo, Clayson Felizola. Seja bem-vindo. Eu tô com saudade, mas eu tô vendo vocês aqui na minha frente, assim, causando estranhamento, né? Porque a gente é muito próximo, né? Muito amigo, e agora a gente tá numa outra situação aqui e conversando com vocês, eu sendo entrevistado, né? Uma coisa que eu não imaginava que poderia acontecer. Mas eu queria agradecer, né, pelo convite aqui, estar aqui na frente de vocês. São pessoas que vocês dois fizeram parte da minha vida, né? De uma forma ou de outra, a minha vida profissional passa pela relação que a gente teve de amizade e, logicamente, uma amizade dentro do trabalho, né? A gente trabalhou junto, né? A gente vai falar sobre isso, Clayson, mas eu queria te chamar de um apelido. Clayson A. Por causa do Classe A. Que foi uma coisa bacana, né, Clayson? Classe A foi. Foi um negócio que marcou época, né? Então, um projeto que até hoje as pessoas falam a respeito desse projeto, né? Porque ele teve uma comunicação diferente. Foi quando a gente começou a colocar um tipo de comunicação que depois ficou uma coisa muito comum, né? Aí veio Pânico, aí veio aqueles programas. Aí veio um monte de gente atrás, né? Eles olharam atrás de mim, né? Mas aquela comunicação era uma comunicação muito diferente na TV brasileira, porque a TV brasileira era muito formal. Era um negócio muito quadrado, muito... E o Classe A era um negócio... E você lembra uma coisa que você perguntava para todo mundo entrevistado nas festas? Você lembra? Aí eu perguntava muita coisa. Você perguntava, você já beijou na boca hoje? Conversa. Você lembrou agora? Ai, meu Deus do céu. Já beijou na boca. Você lembra disso? Olha, eu não lembro especificamente disso, mas eu quero falar uma coisa para você. Eu tenho na minha casa todo esse material guardado. Super VHS. Super VHS. Olha, Clayson, deixa eu falar um bocadinho do Clayson aqui, até porque quando a gente convida pessoas como você aqui, porque você disse, né, tô aqui na frente de vocês, dando uma entrevista para vocês, batendo papo e tal, depois de tanto tempo. Eu conversava outro dia com o Antônio Viviani, que você conhece, eu estava em São Paulo, a gente conversando lá com ele, e ele me disse o seguinte: Marquinhos, tem amigos que você tem um relacionamento lá de infância, depois na adolescência, aí de repente esse cara sai, vai embora, que foi o meu caso, e depois você encontra esse cara, depois de 10, 20, 30 anos, e parece que a gente parou ali na esquina e voltamos a conversar logo mais, uma hora depois. Ele está falando o seguinte: isso chama amizade. Então você não precisa estar do lado do cara 10, 20, 30 anos. Tá? Eu, quando encontrei teu filho na academia, que eu conhecia, ele não me conhecia, mas eu sabia quem era ele. Eu falei, pô, o filho do Clayson, eu sabia, porque já estava com essa ideia de trazer aqui. E quando eu falei com ele, ele passou o teu telefone, foi por isso que eu te liguei. Eu estava em São Paulo falando com o Clayson lá, acertando tudo com ele para a tua vinda aqui. Então eu quero passar o seguinte: como eu disse, é para que as pessoas saibam melhor quem é o Clayson Felizola. Muita gente te viu aqui, te ouviu no rádio, te viu na TV e outros lances, né? Tudo ligado ao microfone. Na internet, né? O Clayson, a formação acadêmica dele, ele inclusive passou por algumas faculdades, né?
Ele dava aula de filosofia e sociologia. Mas ele falou, Cláudio, eu gosto de pedir assim, algo para eu fazer uma cabeça de abertura do nosso bate-papo. Ele falou assim, virou para mim, tá gravado aqui comigo. Eu estava na Francisco Matarazzo, no trânsito, minha filha dirigindo, e eu falando que eu ouvi no Cláudio, mandando um recado para mim. Marquinho, eu sou radialista. Se alguém perguntar, eu sou radialista. A minha formação é radialista. Pronto. Então eu sempre te achei um grande comunicador, né? Um radialista, mas acima de tudo um grande comunicador, você sabe disso, né? Então, até porque você é um bocadinho mais velho de rádio que eu, né? Você começou na Cultura 2 FM, não é? Foi na Cultura M, né? E depois a gente foi para foi, então é bem... A Cultura 2 não tinha locução ao vivo, né? Era tudo gravado. Era gravado. Mas aí você foi para lá, né? Aí sim, ao vivo foi. E depois de uma época você passou a fazer ao vivo lá também. Sim. Eu fazia as perguntas no Chico, né? Eu comecei... A primeira vez que eu entrei em rádio mesmo foi na Libertas. Só que não como profissional. Eu ia lá porque eu era ficcionado por aquilo. E nós tínhamos nosso amigo João, né? Joãozinho Rock and Roll. Ele tinha um programa que era o Rock Pesquisa. Eu gostava muito de ouvir esse programa. Era todo domingo. E meu pai tinha uma loja de disco. E aí eu esperava a semana inteira para ouvir o Rock Pesquisa, domingo. E aí o Joãozinho repetia as músicas, ele não tinha disco. Na época era disco, né? Disco. Eu falei, ô João, é o seguinte, meu pai é dono de uma loja de disco aí, eu posso levar os discos aí pra você, que eu fico esperando a semana inteira pra você tocar as músicas pra eu ouvir, você fica repetindo. Ele falou, não, traz aqui, a gente toca. Aí eu, na época, peguei, levei os discos lá pra ele, aí comecei a explicar. Falei, essa banda aqui, não sei o que, esse disco não sei o que e tal. E ele falou assim, ô Cláudio, eu não tô entendendo nada que você tá falando, explica aqui. Aí abriu o microfone, desse jeito mesmo. O que tocava naquela época, Cláudio? As clássicas, né? As bandas que hoje são clássicas, na época não era, né? Que ano era isso, Cláudio? Isso daí, eu tinha 15 anos, então era 85. E era aquelas bandas lá, né? Na época, Led Zeppelin, Queen? Essas coisas. Queen demais. Mas o Queen, a Rádio Libertas tinha, né? Ela não tinha as bandas novas que estavam surgindo naquela época. Black Sabbath. Naquela época teve o Rock in Rio aqui no Brasil. E o Rock in Rio, que foi em 84, ele trouxe uma mudança nos estilos. E aí começaram a surgir essas bandas, tipo AC/DC, Iron Maiden, sabe? Que hoje... Eram os discos que você levava. Era Supply também é dessa época aí, né? Quem? É Supply. É Supply. Mas ali eram as bandas de rock, né? E aí o Joãozinho abriu o microfone, comecei a falar, tava falando dos discos, das bandas. Aí o Joãozinho falou, ô Cláudio, você tá uma voz boa, hein? Eu achei até meio estranho. Falei, como assim? Falei, não, você pode ser locutor de rádio. Aquilo ali mudou a minha vida para sempre. Porque até então as pessoas falavam isso, né? Já falavam isso? Falava isso, que eu ficava falando. Mas você tem voz de FM. Então... Não, o Cláudio, não é conversa fiada, eu sempre achei o Cláudio um dos maiores comunicadores que eu conhecia. Eu não sempre só achei. voz, como também conteúdo. Eu na época era um menino, não tinha como ter conteúdo, mas já tinha conteúdo falando de música, né? E aí ele falou aquele negócio, eu falei, um rapaz da rádio tá falando isso pra mim. Porque eu vou dizer uma coisa, a Libertas na época, ela tinha gente ali que tinha Cid Chacon, né? A gente tá falando de coisas aqui de muitos anos, né? O pessoal das antigas sabe quem que era o Cid Chacon. Né? O Paulinho Caneta, Sueli Dorner. Sueli, eram locutores que tinham vozes espetaculares. Vera Ribeiro. Vera. Esse pessoal todo da época, né? É um pessoal que marcou o rádio aqui. E aí o cara fala que eu tinha uma voz e um menino, 14 para 15 anos, e foi ali que eu falei, eu tô acreditando, né? Aí eu falei, então eu posso ser. Um dia eu vou ser. Aí eu saí dali, rapaz, eu nunca mais parei de pensar que eu poderia ser um locutor de rádio. Um ano depois eu tava na Rádio Cultura. Cláudio, mas é interessante mesmo, é destino mesmo, né? Porque eu acho que é muito importante isso. Você, além de ter a vocação, você teve o incentivo. Essas duas coisas, quando se unem, tem que dar certo, não é isso, Cláudio? Sim.
Com E certeza. possivelmente foi isso que aconteceu no início da tua vida e que te levou pro resto da carreira, não é isso? Foi. E o legal disso daí é o Joãozinho. O Joãozinho foi o start, Padrinho, né? né? Eu sempre Foi o falei start isso, da né? coisa. Joãozinho, sempre falei isso. Eu fiz agora, há 10 anos atrás, eu fiz o programa chamava Rock Pesquisa. E já não existe mais há muitos anos. E eu fiz um projeto chamado Rock Pesquisa em homenagem ao João, né? Que depois veio a falecer. E também a esse início, esse meu início, né? Que se você parar para pensar, nós estamos falando de 40 anos. É um tempo. Agora, Ele fala e ri. Eu vou te falar uma coisa com toda 40 anos. sinceridade. Não vou voltar 40 anos, mas vou voltar 25 anos. Você não mudou nada. Fisicamente. É verdade, você tem a mesma cara. Não, na verdade, Eu Marquinhos, tinha cabelo nenhum você já. tá igual. Você não mudou nada. E- Mas você também não mudou muito, não, é? Mudei. Não, A você vida não- já andou pelo asfalto, pela estrada de terra, calçamento. Tá vendo por que esse negócio de ficar falando de data? Aí os caras começam 40 anos. nessa conversa. Mas, Mas bicho, o Clayson hoje, com toda essa aparência de jovem, que você me permite dizer que você tem essa juventude ainda no rosto, 54. já é avô, né, Clayson? Já sou avô. Que bacana, né, cara? Lorenzo, né? Que é o meu netinho. Aham. Que é um flamenguista espetacular, né? Quer dizer, é o único da família que é flamenguista além de mim. Mas com 4 anos é indução, né? Não é escolha, né? Não, ele tá com 11. E eu fiquei assustado de ver que ele virou flamenguista. Não foi, Não foi por influência sua. Não foi. Clayson. Não, porque o pai dele é palmeirense, né? A minha Mas família e o é só vô? palmeirense. Agora o vô é flamenguista. Ah, bom, então tá. Tem nada a ver. ô Clássico, mas... É Clayson Felizola. Não, Clássico feliz. Não, mas Eu não. sempre chamei ele de feliz. Ô Todo mundo feliz. fala Felizola, mas na verdade é Felizola, né, Clayson? É o feliz. Felizola de feliz, por isso que tem esse apelido, né? Manteiga é né? Quem botou esse apelido foi o Pedro, né? O Pedrão, Pedro Bertozzi. né? Que também, ó, pra você ver, aconteceu esse falecimento do Pedro, esses amigos todos nossos aí, né? E o Pedro, um dia, não sei o que deu, que ele falou isso no ar, né? Ô feliz. Porque eu era um cara, eu gosto de sorrir, né? Eu sou um cara feliz, né? E aí ficou uma coisa absurda, porque muita gente próxima começou a chamar de Eu só chamo você de feliz. Ô feliz. Ô, Clayson, nós tocamos aqui rapidamente num assunto. É lógico que existe uma ordem cronológica para a gente falar sobre sua trajetória profissional. O Marquinhos está aqui com o teu currículo, já falou algumas coisas, mas eu me lembro eu quero voltar naquele tempo muito bacana do Classe A, que além de ter mudado a linguagem da televisão, brasileira, conforme você disse, mas também era uma coisa interessante que você cobria principalmente os eventos sociais, e era muito bacana. Você lembra dos maiores melhores? Isso. Você entrevistava Pai os- de gala, né? Que não tem lá, ou tem, não sei. e o carnaval, você fazia também carnaval. E uma das matérias mais marcantes que você fez na TV foi uma matéria dentro do monotrilho. De monotrilho em movimento, que você entrevistando os turistas, as pessoas de Poços de Caldas, que hoje nem está andando há quantos anos, né? E ficou marcada essa matéria, né, Clayson? Ficou como um marco, né? Ficou porque, na verdade, tem 2 pontos. Tem a forma de fazer, né? Porque foi muito descontraído, contando piada e brincando e tudo mais. Mas tem uma coisa. A maioria das pessoas que veem ou que viam o monotrilho, né, lá, nunca ninguém viu ele funcionando. O monotrilho, na verdade, ele nunca funcionou. Eu andei nele uma vez só, assim como você talvez, possivelmente. Você pode se considerar um privilegiado, porque as pessoas nunca andaram no monotrilho. Eu nunca andei no monotrilho. Eu andei, eu fui e voltei. Até onde? Eu fui até lá perto da Vila Cruz ali e voltei. Ele Porque ele acaba ali também, termina ali, né? Não, ele vai até na rodoviária, né? Ele vai até mais pra frente, mas ele operava só até ali mesmo. Aí as pessoas têm essa curiosidade, né? O monotrilho foi uma coisa que eu acompanhei desde o começo aqui, obviamente, né? E as reportagens que a gente fazia sobre o monotrilho ele vendia uma ideia
que para nós brilhava os olhos, né? Disney, uma né? coisa- Porque Epcot Center. era uma coisa, era o primeiro monotrilho do Brasil, depois o Alckmin fez aquele monotrilho lá em São Paulo, né? Mas era o primeiro do Brasil, era uma possibilidade de um modal muito boa, porque o projeto inicial do monotrilho, ele iria sair da rodoviária e ia até, inclusive, a Zona Sul. E quando teve esse projeto, que ia até o centro e do centro para a Zona Sul. Esse projeto do centro à Zona Sul, eu achei ele espetacular, esse projeto, porque sempre houve um número gigantesco de pessoas que precisariam desse transporte, que não era uma questão de turismo nem nada, era uma questão do dia a dia das pessoas, né? Determinados horários, os ônibus que vão do terminal para a Zona Sul sempre estão lotados, né? E você vê a possibilidade de um modal desse, né? Modal de transporte como esse, que ia levar as pessoas de lá para a Zona Sul, era uma coisa assustadora. E naquela época também era uma coisa Era hiper futurista, né? moderno. Ô, Clécio, mas se me permite, na verdade, o tempo todo o monotrilho foi criado mais como uma atração turística. Turística, sim, sim. Tá? Assim como lá em Orlando. O que acontece? Para ele se transformar em transporte de massa, precisava de muito mais investimento, muito mais pista, muito mais veículos, né? Só tem um. Só tem uma composição. E sempre teve só uma. Sim. Então, quer dizer, precisava de um investimento um pouco... Isso não é assim, nem dizer que é obra do governo municipal. Tem que ser uma coisa de investimento federal. Assim como o metrô. Na verdade, ali era um investimento particular com subsídio, né? Particular. Mas tinha ali na João Pinheiro, não sei se vocês lembram disso, tinha a fábrica dos Ainda dos tem, vagões. né? Tá lá, né? Ah, tá lá? Só não tá, acho que essa não tá ativa, mas tá lá. Ah, não, ativo com certeza não, mas a gente passava Eles fabricavam os vagões ali, acho que o vagão era fabricado aqui. Sim. E a gente olhava lá, passava de bicicleta, eu sempre andei muito de bicicleta, passava lá de bicicleta, via lá, falei, nossa, olha que maravilha. E você fez essa matéria em 94. 94. E ela repercutiu hoje? Eu tava vendo aqui, eu não sei como é que ela tá de audiência aqui, né? Mas ela, não sei como que ela tá Quantos aqui. anos tem essa matéria? 30 anos? Sabe o que houve? É que existe um projeto na TV Poços que chama Acervo da TV Poços. Todas aquelas matérias antigas, desde o início da emissora, desde quando ela fez a primeira transmissão, elas foram digitalizadas e colocadas no YouTube. Eternizaram as matérias. Sim. E entre elas estava essa matéria que o legal. Clássico fez. É um projeto muito bacana, que tem um apoio muito bacana também de empresas de Poços que apoiaram esse projeto. E é um projeto pioneiro. Você sabe, eu não vou chamar de pioneiro, não, porque a TV Cultura também fez isso, com todo o seu acervo. Muitas emissoras perderam seu acervo até em questões de incêndio, assim como a TV Tupi, não é verdade? Então, o que acontece? Hoje, graças a Deus, você tem essa tecnologia. Fica na nuvem. Não tem jeito de você perder. Sim. Porque antigamente eram guardadas fitas, as fitas perdiam qualidade, ou colavam, perdiam o magnetismo, elas eram fitas magnéticas, e também aconteceram muitos acidentes e incidentes que perderam muitas matérias. Mas a grande maioria já está tudo digitalizada, que isso é muito bacana. E é a história. E é a história de Poços. É a história da nossa cidade. Eu tenho, assim, uma coisa que eu tenho um orgulho enorme foi ter feito parte dessa história, né? Uhum. A gente vê ali, eu me vejo 30 anos atrás, né? Dá até um susto, né? Que você fala, meu pai, fazendo rádio na TV, né? Por isso que eu falei para você do radialista. Né? A gente foi para a TV, mas eu sempre estava fazendo rádio na TV. Porque aquele que estava lá era o locutor de rádio, né? Era o mesmo jeito de falar. O estilo de comunicação você fazia mesmo. Eu tinha ainda um sotaque muito forte, né? Eu tinha um sotaque paulista muito forte, né? Influência de São Paulo, né? E aí depois eu falei, nossa, eu tinha um sotaque estranho, né? Porque depois você vai convivendo, né, com o nosso povo aqui, o sotaque muda, né? Mas era daquele jeito que a gente fazia a rádio. O rádio era aquilo ali, né? Ele tinha uma irreverência, né? Ele tinha uma coisa mais, entre aspas, descompromissada, né? Não era um negócio tão formal. E televisão, quando você pega um vídeo, hoje não mais, né? Mas aí a gente nota que era bem formal, né? Bem formal, né? Como você falou aqui agora há pouco, bem quadrado, né? Clássico, mas se observar uma coisa, baseado nisso que você está falando mesmo,
A maioria das pessoas que trabalham em televisão vieram do rádio. E levaram essa linguagem do rádio para a televisão, assim como você disse que fez. Você já reparou que nós estamos voltando no processo, um retrocesso, voltando, não um retrocesso tecnológico. Um revival, né? Isso aqui que nós estamos fazendo, podcast, está indo para a televisão. Sim. Ou seja, ele está sendo transmitido por várias plataformas, inclusive pelo canais de televisão, e é uma forma, que basicamente isso aqui é estúdio de rádio, Sim. só que com Exatamente. imagem. E o próprio rádio hoje, você pega a Rádio Tupi do Rio, você pega a Rádio Bandeirante, só como exemplo, de São Paulo, você assiste o que os locutor tá fazendo. O cara mete uma câmera ali em cima ali e joga para cá. Fechou. A comunicação, ela mudou porque a internet possibilitou essa questão de você integrar. Integração, né? A internet facilitou muito para que isso pudesse acontecer. Porque a internet, há um tempo atrás, vocês lembram, né? Tinha que fazer discado, aí tinha que acessar a internet depois da meia-noite. Então eu vou te contar uma história, Claes. Talvez você saiba, talvez você não saiba, não sei se tem tanta informação na cabeça. A primeira emissora a transmitir online foi a TV Pós. É mesmo, é? Foi. Existiam algumas igrejas que transmitiam pela internet. Quando nós começamos a transmitir, a TV Pós, ao vivo, foi um projeto que nós criamos, junto com a empresa de Campinas. Começamos a transmitir ao vivo, só podia entrar 16 pessoas, 16 usuários. Então, se você quisesse assistir, tinha que sair alguém, desligar, entrava outro, senão não cabia mais de 16. E foi um negócio bacana, que eu vou repetir essa história aqui, que é uma história muito bacana, que os nossos irmãos que moram nos Estados Unidos, principalmente o Monverno, alguém da família gravava o telefax da semana inteira e mandava a fita para ele, pelo correio, pelo Sedex. E essa fita ele assistia e mandava lá para a banca de revista, lá que eu fui lá, perto da padaria da Padaminas, lá do Pedro Coelho. Essa banca servia como se fosse aquelas videolocadoras. Então você pegava a fita, levava para casa, assistia o telefax a semana inteira, voltava, outro ia lá e pegava. Quando nós transmitimos pela primeira vez ao vivo, eu fui lá na Padaminas, lá nos Estados Unidos, as pessoas choraram. Estavam assistindo a TV Pós, vendo na rua Assis Figueiredo, ao vivo, pela primeira vez. Olha só, Claes, que quanta história, né? E hoje é uma coisa tão corriqueira que você transmite do seu celular. O cara assiste ou escuta na rua, né? Dentro do ônibus. Isso é. Ô, Claes, quando você foi fazer faculdade, porque você está fora do rádio, do estúdio, vamos dizer assim, fora do rádio você não está, né? Continua fazendo de outra forma. Mas de dentro de um estúdio, deve fazer 20 anos que você está fora. Uma emissora de rádio, a última emissora que eu trabalhei foi a Vanguarda, lá em Varginha. Tá. Foi a Vanguarda. Vanguarda FM. Aí quando você foi lecionar... Desculpa. Eu participei de um projeto há 2 anos atrás, numa rádio em São Paulo, que é a Energia 97 FM. Qual foi uma outra emissora de São Paulo que você trabalhou? Essa rádio, Energia, agora chama Energia 97, mas era só 97 FM. Tá. E aí quando você começou... Mas, desculpa, só para não fazer a confusão. Eu trabalhava na rádio de casa. Era uma possibilidade de você fazer toda a operação da rádio de um outro lugar. Então eu não estava lá no estúdio. Agora, dentro de um estúdio mesmo, foi na Vanguarda, mas continua, desculpa. Não, é porque você, quando ficou fora do rádio, aí você passou a lecionar filosofia e sociologia, com a intenção de continuar lecionando, e parou. Aliás, Cláudio, perdão. Você me perguntou quando você chegou aqui, a última vez que nós nos vimos. Você lembra onde foi? Porque eu vou falar o que na sequência aconteceu. Foi você me apresentando na TV Alterosa, no Jornal da Alterosa, à noite, ao vivo, falando do meu projeto especial turístico que ia estrear na TV Alterosa. Eu lembro. Você lembra disso? Lembro, claro. E aí depois que você foi lecionar,
Não é isso? Alterosa, foi. Foi na TV Alterosa, você me apresentou. Estou recebendo aqui, com aquela alegria toda que lhe é peculiar, estou recebendo aqui meu amigo Ildeu Pereira, que a partir de agora faz parte da família TV Alterosa. Você lembra disso, Cláudio? Claro que eu lembro, que isso, com certeza. Não é bacana isso? Você que ano que foi que você passou pela TV Alterosa? Alterosa... O Deus vai saber melhor que eu. Que ano era isso? Não lembro, faz alguns anos, poucos anos. É muito simples. Quantos anos tem foi em o seu programa? Isso tem 10 anos. 2017. Então. Que eu saí de lá. Então. Não, mas 10 anos na TV Postos. Ele já existia na TV Postos. Na Alterosa, eu saí da TV Postos, fui para a TV Plan, da TV Plan para Alterosa. Então esse foi o meu caminho. E na Alterosa, eu saí da Alterosa em 2017, foi quando eu comecei a fazer exclusivamente trabalho com a internet e eu estava trabalhando lá, comecei a dar aula, aí fiquei um tempo dando aula Exato. em um canal. Eu lembro muito bem do teu texto, na frente da TV Alterosa, naquele jardinzinho que tem lá, falando que ia seguir o magistrado, alguma coisa. Magistrado não é magistrado, não é magistério. E outra, magistrado é para juiz. Mas o que? Mas, Cláudio, foi a última vez que você perguntou, quando é que nós nos vimos a última vez? Foi no estúdio da TV Alterosa, em Varginha, quando você me apresentou no nosso projeto, que ficou muito tempo lá na TV turismo. Era um programa de turismo. Especial turismo. Se viajava. Que existe esse programa até hoje. Esse programa ainda está no ar até hoje. Aliás, já aproveita e fala do teu programa, porque eu já aproveito e falo da Marezine também. Bom, na verdade, Cláudio, falando para você, para quem está para a nossa audiência, o Especial Turismo é um programa que se propõe viajar o mundo inteiro, como nós já viajamos, grande parte do mundo, mostrando outros países, outras culturas, né? Mostrando lugares diferentes, trazendo para você em qualquer lugar do mundo que você possa acompanhar as viagens conosco. E o Brasil também. Só que existe uma coisa, nós que já viajamos toda a Europa, leste europeu, fomos para a Rússia, Estados Unidos, para tudo quanto é lugar, Cláudio. Hoje, o turista e o telespectador e o internauta está querendo saber mais das coisas nossas. Então, nós estamos mostrando hoje agora, em Minas Gerais, São João del Rei, Tiradentes, Poços de Caldas, Campos do Jordão, Águas de Lindóia, a Serra Negra, isso que atrai mais o turista hoje. Isso depois da pandemia mudou o fluxo do turismo, mudou radicalmente. Então, se você quiser nos acompanhar, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, porque nós estamos intercalando programas gravados anteriormente e recentes, é você sintonizar na TV Postos aos sábados às 20 horas e às quartas-feiras às 20 horas também. Certo? Muito bem, certinho. Lembrar também que esse programa nós estamos em todas as plataformas, no YouTube, no Instagram, no Spotify, Deezer e por aí afora. Você bate lá café, YouTube. Você bate lá Café com Manteiga Podcast, você vai nos achar. Né? Eu quero aproveitar e falar da Marezine, onde você tem com certeza o dinheiro que você precisa na hora que você precisa. A Marezine, por exemplo, financia o seu imóvel a partir de 10%. Qual é o valor do imóvel que você está comprando? Né? Você tem lá metade, é 300 mil reais, exemplo. Você tem 10%, faltou 270, né, moço? A Marezine cuida do resto. Até 90% de financiamento na tranquilidade. Você procura a Marezine e está basicamente fechado o negócio. Uma grana curta que você precisa com o seu cartão de crédito, de acordo com o limite do seu cartão. Qual é o limite e quanto que você precisa? Eu preciso de R$ 1.500, meu limite é de R$ 3.000. Matou a charada. No Pix, em menos de uma hora o dinheiro está na sua conta. Dinheiro na conta ou os boletos pagos. Você soma todo boleto que você tiver, leva para a Marezine, somou, fechou, deu R$ 1.500. Teu limite é de 2,5, 3. A Marezine paga e depois você acerta em até 21 parcelas. Pode pagar em 6, em 12, em 15, 18, até 21 parcelas. Então, você procurando a Marezine, você tem o dinheiro na hora que você precisa, sem nenhuma burocracia, tá? Na Minas Gerais, número 664, fica em frente à prefeitura, né? Daqui a pouquinho nós estamos falando que não é mais o prédio da prefeitura, mas é o prédio prédio amarelo, não é? A Casa Amarela, né? Que vai para lá o Conservatório Musical, né? Acho que falta um bocadinho ainda, mas é bem em frente ali, daqui um pouco o antigo prédio da prefeitura, né? O telefone da Marezine é o 353721-9022 para você ter mais informações. Aí, tá aí a Marezine, empréstimo com a garantia do seu imóvel, para o seu imóvel,
empresta do seu carro também, entendeu? Do seu veículo, tudo que você precisa. Aproveitar e falar do pão de queijo Xodó de Minas, do Café Caldense, para que você tenha sempre na sua mesa, vai na sua padaria, na mercearia, na loja de conveniência, na quitanda, onde você for, você encontra. Se caso não encontra, cobra lá do seu gerente, para você levar para sua casa também o melhor. Pão de queijo Xodó de Minas e o delicioso Café Caldense do nosso dia a dia. Aliás, esse dia que eu fui para São Paulo, eu levei lá um pacote do Café Caldense. Não dá E abstinência. só tomei café da abstinência. São coisinhas assim que você está acostumado a fazer no dia a dia, que aí você não quer sair. Não vou comprar um outro pó lá que eu não conheço, então já levamos de casa e fizemos lá. E ficou tudo bem. Tomei o melhor café do Brasil, né, seu Clássico Filizão? Clássico, eu queria falar também sobre seu projeto com o Felipe Neto, se me permitir. Mas antes eu queria, não acabando cometendo o pecado, esquecer de mandar um abraço para o Gleiser Naves, lá da TV Alterosa, né, que é um grande amigo, conheci ele há 25 anos, e te dar a oportunidade para dar aquela continuidade, porque você saiu da TV Alterosa e foi lecionado, foi isso? Fui dar aula. Eu cheguei à conclusão de que eu poderia trabalhar como professor e trabalhar na internet. E aí, com isso, eu ia adquirir uma certa independência. Porque, na verdade, assim, eu fui funcionário, entre aspas, né? Um funcionário, né? Então, eu trabalhei, já tinha passado décadas trabalhando como funcionário, e aí você tem um dado momento da tua vida que você fala, eu preciso ter um pouquinho mais de independência. Professor, a sociologia e a filosofia são matérias que praticamente não existem mais para você lecionar em sala de aula. Mas na época existia. E depois, em 2018, houve uma mudança muito substancial dessas duas matérias, que aí elas passaram a ser EAD, né, ensino à distância. Então aí as pessoas, hoje, quem tem contato com filosofia na faculdade, né, eu dava aula em faculdade, né? Quem tem esse contato com a filosofia e sociologia na faculdade é por ensino à distância, entendeu? Mas antes você tinha filosofia em quase todos os cursos. Para fazer engenharia mecânica, você estudava filosofia, sociologia, você tinha a possibilidade de entender sobre essas matérias. Hoje, não mais. Então, assim, eu falei, agora eu vou ser professor. E um ano depois aconteceu isso, não pude mais, né? E, até houve a possibilidade de eu trabalhar como um professor nesses no EAD. Mas isso daqui, eu não vou contribuir para algo que está destruído. É que interessante, claro, você tem que ver que você é radialista. Eu poderia tranquilamente, né? Mas assim, eu fiquei bem. Aí falei, bom, e agora? Filosofia te encanta ainda? Ah, demais. Platão, Sócrates. Filosofia da Grécia, mas eu sou da filosofia contemporânea. Ah, é? É. Como é que é isso? O meu negócio é falar sobre o que está acontecendo agora. Uhum. Essa aqui é a minha praia. É filosofia contemporânea. Então, os pensadores que vêm de Foucault para cá, né? Byung-Chul Han, esses pensadores contemporâneos, tá? Então, no teu trabalho na internet, você usa, vamos dizer, usa e abusa da filosofia e da sociologia também. 100%. O que me trouxe algum reconhecimento foi exatamente o fato de eu conseguir inserir essa minha formação lá. Pois é, mas esse te trouxe esse conhecimento foi antes ou depois de você trabalhar já com Felipe Neto? Foi antes. Foi antes? Foi antes. Foi o que fez ele aproximar de você? Como é que você chegou até ele? Ou ele até você? Ele, por algum motivo que eu nem sei qual é, ele assistiu o meu canal, foi pelo meu canal. Ele viu o meu canal e aí ele falou... E aí a gente começou a conversar, a gente ficou amigo. Ele tinha muita curiosidade, ele estava fazendo um processo de mudança e de aquisição de um novo conhecimento. De formato, de linha de formatação. Ele estava numa questão pessoal. O canal dele continua o mesmo desde sempre. O canal dele é um canal de entretenimento voltado para o humor, para um público infanto juvenil. Hoje é mais um público jovem, né? No começo tinha até as crianças, 8, 10 anos, hoje é um público 14 mais. Mais juvenilzinho. Mais jovem, né?
E o canal continua a mesma coisa, mas o Felipe, como pessoa, ele estava querendo se desenvolver um pouco mais, porque ele estava numa situação que ele tinha um certo pensamento ideológico e ele descobriu a possibilidade de ter um novo pensamento ideológico. E aí ele começou a ir para esses canais que desenvolviam esses pensamentos que ele estava começando a se identificar. E aí, por algum motivo, ele assistiu, éramos, na época, 4 canais que tinham alguma relevância na internet, falando sobre o assunto que a gente falava, né? Nós somos um canal progressista, e aí, o canal esquerda, esquerdismo, e aí ele falou, cara, muito bom o teu trabalho. Ele não sabia que eu tinha um background de comunicação, então ele achava que eu era um cara que criou um canal, entendeu? Um professor que, né? Eu comecei o canal, os primeiros vídeos que eu gravei no canal eram vídeos para falar de filosofia. E eu criei o canal para falar com os meus alunos. E eu dava aula na sexta-feira. Aí você vai dar uma aula de filosofia na sexta-feira. Doído, hein? Hora do chopp? Muita gente faltava. E aí o que acontece? Eu falei, eu entendi que sexta-feira, tentei de todas as formas mudar o horário, não consegui. Então eu falei, olha, é o seguinte, eu vou gravar essas aulas e eu vou colocar essas aulas na internet. Então vocês, por favor, vocês assistem pelo menos na internet, no YouTube. A faculdade me proibiu depois, porque aí eu tava filmando dentro da faculdade, não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo, né? Porque eu tava filmando dentro da sala de aula, mas não os alunos, eu mesmo. Então eu dava aula, ligava uma câmera, entendeu? Ficava filmando. A sala vazia. Não, com os alunos. Com os alunos. Só que só filmava eu, né? Eu não filmava os alunos. Pra você. Tá, ok. Aí a faculdade falou, não, você não pode fazer. Mas você trocava ideia com os alunos, não? Sim, não, eu dava uma aula normal. Existia interlocução com os alunos. Normal. Só que eu filmava. Só o áudio deles e a sua imagem. Isso. E eu filmava para os outros alunos que tinham faltado na aula assistir. Ou seja, teve algumas salas que tinham 100 pessoas, mas assim, a maioria era 80, 60 pessoas. Faltava 10. Então eu gravava para 10 pessoas assistirem. Entendeu? Era isso. Só que o que aconteceu? Logo no primeiro vídeo, teve 1.600 pessoas. Eu falei, ué... Que é isso? Aí no segundo foi 10 mil. Eu falei, não, então não. Então, e aí tomou uma proporção absurda. Né? Uma coisa absurda. E aí nasceu o teu canal. Isso foi lá em Varginha. É isso. Aí depois dei aula aqui também, no Pitágoras. Aqui. Mas aí depois veio o Felipe Neto ou o Felipe Neto veio antes do teu canal? O Felipe Neto assistiu essas aulas. Aí veio o Felipe... Ah, tá. Aí ele deve ter assistido N canais. Deve ter selecionado alguns, possivelmente. Ele é um cara inteligente. Ele não iria pegar o... Tranquilamente. Mas assim, eu não fui... Selecionou, né, Marcos? Ele não me chamou, a gente começou a conversar para trabalhar com ele. A gente começou a conversar... Vocês ficaram amigos. Ele tem uma coisa que eu considero fundamental numa pessoa que quer se desenvolver. Ele tem curiosidade e sabe perguntar. Então, alguma coisa que ele não sabe, ele pergunta. Então, terminava o horário e tal, eu estava lá tranquilo, ele mandava uma mensagem, Cláudio, o que é isso? Aí eu falava, isso é isso, entendeu? E ficava assim, depois trocava uma conversa aqui, outra ali, e a gente passou a conversar muito. Quanto tempo faz isso, Cláudio? Isso faz... 5 anos? Não, faz mais. Isso aí vai fazer 9 anos, né? 9? 9 anos. E aí você acabou mudando pro Rio, né? Aí depois ele foi montar um projeto, né? Isso aí 2, 3 anos depois ele montou um projeto que é a Netolab, né? Que é um projeto que existe até hoje, que era a possibilidade dele criar um grupo de pessoas para trabalhar em torno do canal dele, né? E aí ele falou, olha, eu tô pensando em fazer isso e tal. Eu falei, nossa, que legal, cara, bacana demais, mostrou como é que era o projeto. Falou, tô pensando em alugar uma casa aqui, que é uma casa enorme lá na Barra da Tijuca. E eu fiquei assim, falei, cara, muito bacana, né? Porque ele tem uma estrutura, um cara, né? Que tem uma condição, né? E aí ele falou, você não quer vir? A hora que ele falou isso, que foi uma coisa que
o susto que eu levei dele falar isso já foi imediatamente acompanhado de um sim. Eu quero. Você nem titubeou. Não, nem pensei. Falei, vou. Claro que eu vou. Vou sim. É igual você respondeu pra mim. Lógico que eu vou. Pô. Claro que eu vou, pô. Aí a minha filha, né, tava do lado assim. Depois Nessa época você morava em Varginha, né? Ou aqui? Eu acho que eu tava em Varginha ainda. Aí ela falou assim. Aí desligou, a minha filha tava ouvindo a conversa. Ela falou assim: o que você tá falando? Você vai embora pro Rio de Janeiro? Eu falei, não vou embora, eu vou trabalhar lá e tal, não sei o quê. Mas eu achei de fato que era uma brincadeira, sabe? Você achou que era um convite por acaso? Eu achei que não era sério. Porque, veja bem, esse tipo de trabalho não é um trabalho para um sujeito que na época tinha 40 e poucos anos, entende? Tanto que o tempo todo na equipe eu era literalmente o mais velho, as piadas todas eram em torno da minha idade, né? Tem um funk, que é o funk do Clayson lá. Esse funk é do começo ao final uma piada com a minha idade, né? Porque o mais novo depois de mim, eu com 44, 45, e aí depois o mais velho, aliás, depois de mim, era o Felipe, que tinha 31. O resto era 18 até 22. Ele tem quantos anos, também, Felipe, hoje? Então, Felipe deve estar com 37? Desculpa, eu não vou saber. Bom, Clayson, você que morou em Varginha há muito tempo, vou te fazer uma pergunta totalmente fora do contexto, tá? Uma pegadinha pra você. O ET de verdade aconteceu lá? Quer saber uma coisa absurda? Porque você é jornalista e foi jornalista lá. Vou te falar uma coisa absurda. Eu me mudei para um lugar onde era um quarteirão, eu te juro, Ideu, um quarteirão do lugar onde aquelas meninas avistaram o ET. O ET. Quer saber da segunda coisa? Eu estava lá. Você naquela não vai falar pra mim que viu. Não. Mas eu fui nesse local. Quando elas falaram isso ficou um comentário muito grande. Eu fui comprar pão na venda. Na venda? E o povo falou, o ET teve aí, ó. Do lar. Lá na padaria, você viu, o ET teve aí essa semana. Pessoal do bairro, cara. O pessoal do bairro tava em pânico. Porque, de fato, isso mexeu muito. E eu cheguei lá, né? Eu cheguei cedo. Nem tinha acordado direito. Era tipo 8 horas, né? Cheguei lá pra comprar pão e já tava, porque tinha acontecido no dia anterior. Já tava aquele comentário, né? Nossa. Você tava na TV Alterosa nessa época? Tava. E aconteceu tudo isso, né? E eu cheguei lá, e aonde que foi? Não, foi lá, dá pra ver, né? Foi lá, ó, no terreno ali e tal. Eu lembro que aconteceram coisas muito estranhas também, né? Porque quando eu cheguei lá, eu falei, claro que eu vou lá, né? Porque virou uma coisa, eu quero saber o que tá acontecendo. Nacional e internacionalmente conhecida. Sim, sim. Eu cheguei lá, eu saía de manhã para passear com o meu cachorro, o Ozzy, era um boxer. E um cachorro muito grande e muito... Quem tem boxer sabe como é que é esse cachorro. Esse cachorro é... elétrico. Você tem que gastar a energia dele, senão ele fica completamente... Eu levei ele para passear, né? Eu fui comprar pão e dar uma voltinha com ele. A hora que... Aí ele falou, é lá e tal. A hora que foi chegando perto, ele já saiu de perto de mim, saiu correndo para esse lugar, que era um terreno. Saiu correndo. E eu chamando, ele não era de fazer isso. Ele andava do meu lado. Ele, apesar de ser muito grande, ele era medrosão. Aí foi para esse lugar correndo. Correu para o lugar. Para o lugar. E quando eu cheguei, eu fui atrás dele também, meio assim. Que eu cheguei, ele estava cheirando esse lugar. Onde as meninas falaram que tinha visto o ET. E a hora que eu cheguei nesse lugar, eu senti um cheiro ali. Cheiro de quê? De queimado? Cheiro Um cheiro parecido com um cheiro de amoníaco, uma química muito forte. Não sei se vocês sabem, esse cheiro de amoníaco para mim é o cheiro de... Água sanitária. Não, é amoníaco mesmo, né? Água sanitária, é um amoníaco. Um dia que você não faça isso, né? Porque aquilo ali é tóxico, você não pode cheirar aquele negócio. Era um cheiro muito forte. E aquilo ali me deixou muito intrigado. Mas só outras pessoas sentiam também esse cheiro ou só você sentiu? Quando isso aconteceu, tava eu e meu cachorro. Não tinha mais ninguém? Não. Tava eu e meu cachorro lá. Depois eu fiquei sabendo que aquilo lá virou uma coisa de louco. O rapaz teve que fazer um muro lá na frente. Claro, você vê que nós mudamos totalmente o rumo da história. São histórias, né?
você falou de Varginha, eu falei, caramba, eu tenho que perguntar para um jornalista que estava lá na época. Você acredita que houve? Alguma coisa aconteceu. Agora, o que eu acho interessante... ET, não. Mas o que pode ter sido, então? Essas Você acha que meninas não é, ET? eram duas crianças, Acho né? que foi olha, alguma coisa aconteceu. Né? Mas eu acredito que tenha sido uma coisa humana. Eu acredito que tenha sido um experimento. Tem um exército lá, né? O exército é mais lá em Três Corações. Não, mas quando aconteceu isso, o exército ficou inteiramente mobilizado. Não, o exército foi para lá, né? 100%, assim, para quanto é lado que você ia, você via o exército. Então, mas eu acho que uma criança... Porque eram duas meninas, duas crianças, né? Era. Não ia inventar uma história dessa, né? Acho. Não ia simplesmente... As meninas, elas não foram as únicas, né? Aí teve aquela história do resgate num local onde algumas outras pessoas tinham avistado. Tem 3 avistamentos, entre aspas, né? Dessa espécie. Para mim é um experimento, para mim sempre foi, humano. Eu não acredito que isso tenha sido um ET. Mas dizer que não aconteceu nada, aí também não dá, né? Porque aí também não dá. Alguma coisa aconteceu. Só sei que Varginha fez muito bom proveito dessa história. Até hoje faz, né? Não, até hoje. Eu gravei, inclusive, um programa especial pela TV Alterosa. Fui lá no Museu da Ufologia, lá onde é que tem uma nave. Quer dizer, Varginha se tornou a cidade do ET, né? E mundialmente conhecida. Vieram ufólogos do mundo inteiro para estudar e gente com essa possível, que você diz que acha que é um efeito humano, essa possível manifestação. Muito bem. Eu tenho respeito pelo seguinte, porque eu entrevistei todas as pessoas, todas, inclusive os familiares daquele militar que morreu, né? Então, eu entrevistei todas as pessoas. E há algo que hoje eu acho que eles não aguentam mais falar desse assunto, mas eu entrevistei na época. Existe algo ali, sabe? Você fala, não é possível. Tem alguma coisa, né? Ainda hoje pensa assim? Hoje eu acho que não, porque se cansaram, né? Eu não sei quanto tempo faz, mas só faz algumas décadas, né? Eu acho que eles não querem mais saber falar sobre isso. Já deu, né? Ficou marcado. Mas na época tava claro que alguma coisa... E outra coisa, todo mundo viu, né? A cidade inteira, eu vi o exército, né? Os caminhões, porque lá tinha algumas operações do exército, Três Corações lá, mas nunca aqueles caminhões. Aqueles caminhões, eu pelo menos não sei, eu nunca tinha visto. Os caminhões, não. Os caminhões bem altos, né? Os caminhões do exército, né? Então, assim, esses caminhões, não justifica esses caminhões lá. Bom, só para fechar esse assunto, esse soldado, esse policial que morreu, você acha que foi relacionado a isso? Desconheço essa história. O que se fala é que ele foi fazer o resgate de um deles, né? Porque foram vários avistamentos, né? O primeiro avistamento foi na possibilidade, eu nunca trato dessa forma, né? Mas foi a possibilidade do local onde caiu a nave, né? Então, onde caiu esse experimento aí. Ele caiu, eu acho que um ET que tem uma tecnologia para viajar de planeta a planeta, e vem aqui e bate uma nave. Que você não conhece Minas Gerais, né? Você sai lá, rapaz, você saiu do outro planeta. Fazer palhaçada aqui em Varginha. Dentro da padaria, o pão de queijo, quentinho, cafezinho. Eu falo assim, não, é aqui que eu vou posar mesmo. Bom, Feliz, o teu canal tá entre os 5 maiores do Brasil. Fala pra gente aí do teu canal. O canal, o que aconteceu com o canal? Existe que eles chamam de um Oscar na internet, né? Eu não sei porque tem esse nome, mas é porque é uma premiação. Essa premiação é o IBEST. IBEST? IBEST. Eles chamam de Oscar da internet. O IBEST, ele tem um software, eu acho muito bacana, é um robô, sabe? E esse software, uma pessoa que vai participar dessa premiação, ela não pede para participar e não tem uma junta para dizer, eu quero esse, eu quero aquele. Eles têm um robô que faz uma análise. Uma varredura, né? Como se fosse uma varredura. Ele faz uma análise de como está a atuação da pessoa na internet. Então, o que ele vai fazer? Ele vê, por exemplo, as interações, ele vê o engajamento,
ele vê, é ótimo, né? Ele analisa isso por intermédio de uma automação. Esse robô é caríssimo. Então o IBS ele conseguiu se destacar justamente por isso. Tem muitas premiações, tem muita gente que premia, entende? Mas nunca dessa forma. Então essa é uma forma completamente, vamos dizer, fria de analisar. Porque é o robô que faz essa análise. Então ele faz um levantamento daqueles que têm engajamento, que têm likes, que estão em todas as redes, que não é só uma coisa de YouTube, é uma coisa de rede social. Uma coisa de algoritmo e métrica, né? É, isso, exatamente, Odeu. E aí o que ele faz? Ele faz esse levantamento, e aí, depois que ele termina esse levantamento, ele elenca as pessoas. E ele faz isso por intermédio de segmentos. Então são vários segmentos. Então você tem influencers, por exemplo, são vários segmentos. Então, o de educação, o de futebol, o de moda, vários segmentos, né? E no meu caso é política, porque eu trato do assunto política no canal, né? Então eu consegui ser selecionado dentro desse segmento influência de política. Mas eu também tenho esse trabalho de comunicação que é o jornalismo, porque o meu canal é um canal que a gente chama de Hard News. Hard News é essa notícia do dia, né? Então eu trato o assunto do dia. Então eu consegui entrar nessas duas categorias, jornalismo e influência de política, ou comunicador de política. É tipo o canal que a gente... Eu vou citar dois aqui, esporádico. Conectados e Oi Luiz. Basicamente é nessa linha, só que com sua personalidade. É isso? Você conhece os dois que eu citei? Conectados, acho que não, mas o Heloísa eu conheço. Tá. Basicamente é isso. Eles tratam do fato do dia, da forma da interpretação deles. Preciso conhecer, pô, que história é essa? Não, porque são canais assim que criticam, que questionam, sim, que analisam. Não vou dizer assim que eles estão 100% numa linha de raciocínio, porque eles julgam, assim como eu te falei antes, os fatos. Sim. Dá razão a quem tem razão, dá a César quem é de César, vamos dizer assim. Sim. Combate aquilo que acham que é errado e credibilizam aqueles que estão certos. Tá? Sim. Eu acho que nessa linha que você trabalha também, que eu já assisti, teu canal, basicamente ele tem essa linha de raciocínio que é a característica, é o raciocínio do Clayson. Do proprietário, vamos dizer assim, ou do comandante do canal. Você coloca lá a sua, não vou dizer nem personalidade é um pouco a par. Você coloca ali a sua linha de raciocínio lógica, baseado no que você tem conhecimento de filosofia e de sociologia, assumindo já um papel de hard news, é isso que você está dizendo? Hard news. Que seria a notícia mais concreta, né? Esse estilo de hard news, ele não é uma coisa nacional, ele não surgiu aqui no Brasil. Agora, de uns tempos para cá, ele tem sido muito comum. Então, porque o que ocorre? As pessoas hoje, elas não têm mais aquela condição de ter acesso a tudo, de informar, de buscar informação em todos os veículos e tudo mais. A vida está muito corrida. Então, o que as pessoas fazem? Elas começam a ter acesso pela internet em algo que ali ela vai saber o que aconteceu no dia por intermédio daquilo que alguém faz um trabalho, digamos, de seleção para essa pessoa. Perfeito. Então, no caso, o meu trabalho é esse, fazer o que a gente chama de curadoria de informação. Você lê o que é mais importante, o que está acontecendo, o que está mais em evidência e traduz para aqueles que às vezes não têm oportunidade de ficar selecionando. É isso. Ô, Clayson, você se acha um jornalista, você se intitula como um jornalista, vamos dizer, voltado para a política, ou um influenciador, ou um jornalista influencer? Eu gosto da palavra influência, que é uma palavra que as pessoas odeiam. As pessoas odeiam essa palavra. Né? Mas o influencer, ele é uma pessoa que é fruto da internet. A internet cria o influencer. E coach? O coach é outro caminho, né?
O coach já é uma pessoa que necessariamente ele vende cursos, né? Ele vende. Mas ele usa muito a internet e os canais dele para isso, né? Ele usa para vender. E acaba misturando a cabeça do... O coach pode ser uma influência. Isso. Aliás, eu acho que todos nós influenciamos alguém de alguma maneira, mas pelo bem ou pelo mal, no dia a dia. Vocês são influencers. Né? Só que o que acontece? As pessoas têm preconceito em relação a esse tema, porque o influencer, ele ficou sendo uma pessoa que muitas vezes é uma pessoa rasa, que fala um monte de besteira para entretenimento. E as pessoas também têm preconceito com a coisa do entretenimento. Hoje, você pode fazer entretenimento e informar do mesmo jeito, e fazer uma forma tranquila, sabe? Dentro das 4 linhas, né? Tem muito preconceito. Eu, na minha concepção, eu penso que o preconceito faz com que as pessoas se sintam até um pouco constrangidas em dar o próximo passo. Cara, faz com alegria. Qual é o problema de você sorrir e colocar uma notícia? Assim, a televisão mudou. A gente vê na Globo News, por exemplo, eles ficaram bem mais... Não é uma coisa como tinha o Sérgio Chapelin com o Cid Moreira. Então eles sorriem, eles brincam um com o outro, eles fazem uma troca. Aquilo ali não é jornalismo. Naquele momento ali eles estão fazendo entretenimento. Só que há um preconceito. Não posso fazer, porque senão eu vou perder a credibilidade. E a credibilidade não tem absolutamente nada a ver com isso. Você pode tratar de assuntos com muita seriedade, com muita, sabe, precisão, levando uma... Com leveza, né? Sorrindo. Mas isso é uma coisa bem recente, Cláudio. Há pouco tempo atrás, não se levantava da bancada para brincar com a mulher do tempo. Com a menina do tempo, a garota do tempo, vamos dizer assim. Geralmente é uma garota que mostra a previsão do tempo. E não existia a intercambiabilidade entre o apresentador e o repórter de uma forma mais descontraída. Até a forma de se vestir. Nós estamos hoje aqui com uma roupa descontraída. Antigamente você usava terno e gravata. Sim. Não é verdade? Então, quer dizer, a linguagem mudou. Se citou uma emissora aí, a Globo News, eu diria que uma emissora que tem um dos jornais mais assistidos no Brasil, mudou a roupagem dela. Ainda continua engessado um pouco, mas já flexibilizou, né? Mas então, Cláudio, eu acho que é isso mesmo. Notícia com entretenimento. Entretenimento, mas ensinando e mostrando basicamente aquilo que você quer passar como mensagem. A gente sempre vai ter um viés. Durante muito tempo, a gente ouvia dos veículos de comunicação uma preocupação gigantesca, eles dizeram, nós somos isentos, nós somos neutros, nós não temos não sei o quê. E sempre foi uma enorme mentira, na minha opinião. Todo veículo de comunicação tem um viés. Tudo. É impossível você não ter um viés. Agora, o dono tem um viés? Não, às vezes é o chefe de redação, às vezes é um conjunto ali, mas existe um viés. Às vezes esse viés ele não é tão forte para dizer, não, vamos ser de esquerda, todo mundo aqui, tal, ou de direita, enfim. Mas é um viés do ponto de vista do fato em que, se você seleciona uma informação, o simples fato de você selecionar aquela informação é acompanhado de um critério. É um critério. E qual é esse critério? Esse critério é por um intermédio do teu viés, porque você não... O jornal, um jornal ele tem 30 minutos, 40 minutos, você vai precisar selecionar, tá? Tem dia que não tem o que fazer, né? Mas tem dia que sobra. O que faz você tirar uma informação e colocar outra? Esse critério é o viés, que não necessariamente precisa ser um critério de viés ideológico, mas é um viés... Então, não precisa ser uma coisa explícita, conforme você está dizendo, mas a forma de você mostrar uma notícia de ângulos diferentes, bastando trocar a ordem das sonoras. A gente demorou muito para entender isso. Se você vai nos Estados Unidos, você vai muito lá, teu filho está lá, você percebe o seguinte, você tem, por exemplo, a Fox News. A Fox News é uma emissora de direita. E não tem absolutamente nada de... Eles não ficam fazendo terror em cima disso. Porque eles sabem que são de direita. O cara que está assistindo sabe que é de direita e está tudo certo. Aqui no Brasil também. Aqui a gente tem a Jovem Pan, né, uma emissora que... Pode falar aqui? Claro. Pode. Desculpa. Aliás, você não falou? Eu estou falando. Que é uma emissora de direita. Agora, tem as de esquerda. A CNN já é o mais progressista. A CNN já é mais esquerda.
E tá tudo certo. E ninguém vê isso como um enorme problema. É identificado, a pessoa que quer um assunto vai aqui, a pessoa que quer outro assunto vai ali, tá tudo certo. Ou melhor, você assiste o que você achar que deve melhor para você. Você se identifica. A questão é como você se identifica. Aí nós podemos dizer que são emissoras, vamos dizer, enviesadas, né? Tem viés. Eu, por exemplo, esquerdo, eu tenho um viés progressista. Sim. Eu vejo a Jovem Pan. Eu preciso saber o que os caras estão pensando, o que eles estão Exatamente. falando. Porque Mesmo porque... da progressista você já sabe, né? Ué. Mesmo porque, claro, são pessoas inteligentes. Demais. Você concorda comigo? Sim. Há inteligências de um lado, do outro, Sim. e do centro. E o também. outro detalhe, quando você fala disso daí, que uma pessoa inteligente e tal, porque se o cara ele for realmente inteligente, ele vai ter que escutar o que não vai agradar a ele, que vem de encontro, né? Vem na contramão do pensamento dele, para ele poder entender que de repente ele não está tão certo assim, ou ele não está tão errado assim. Quando eu falo que são pessoas inteligentes, aqueles que apresentam uma linha de raciocínio. Sim. Tá? Independente, ele tem que assistir do outro lado também, dependendo do lado, para fazer a formatação da opinião dele. Pronto. Sim. Mas são pessoas inteligentes. Se não fosse inteligente, a gente não estava ouvindo. Sim. Você já trocava de canal há muito tempo, dava deletado. Como é que chama isso? Anulava? Não, cancelava já de uma vez, não é isso, Lucas? Já cancelava e pronto. Não houve um maior canal de comunicação de podcast, cancelaram um cara aí? Teve o Monark no Flow. Devagarinho, o Flow, o Monark tá voltando devagarinho, né? Eu tava lá no Flow há 2 meses atrás, lá fazendo exatamente o podcast com eles lá. Ah, você fez? Muito legal lá. Mas assim, hoje as coisas estão muito, mas muito polarizadas, e isso eu acho ruim. Isso é verdade. A filosofia, por exemplo, o que é filosofia? O que é o significado da palavra? Chama-se filos, né? Amizade. Sofia, conhecimento. Então, ou pensamento. Então, amizade com o pensamento. Então, as pessoas acham assim, mas você é professor de filosofia, você é esquerdista, você vai falar só de esquerda. E evidentemente que não é isso. Sim. Então, assim, eu ensino sobre os pensadores de direita. E já aconteceu isso, de alunos que sabiam, né? E falam, Cláudio, mas você vai falar só sobre... Não, o que você quer saber? Não, eu quero conhecer pensadores de direita. Eu falei, não, mas é claro, você passa uma lista para você. E esses pensadores de direita, quando você incentiva a pessoa a se aprofundar no pensamento daquilo que ela se identifica, ela é conservadora. Então, olha, vai ler um Russell Kirk, vai ler um Roger Scruton, vai pegar esse pessoal que realmente vai trazer para você um conteúdo. E a pessoa vai ter o quê? Um contato com o pensamento que ela se identifica e vai poder se aprofundar ainda mais para ela entender que há um quê de verdade em todos eles, tanto de direita quanto de esquerda. Cada um tem a sua verdade, né? Entende? E o simples fato de você pegar uma pessoa que procurou, de alguma forma, tem muitos pensadores de direito, um Edmund Burke, por exemplo, que é uma pessoa que passou uma vida inteira para conceituar um pensamento de direita, um pensamento conservador. Esse cara passou uma vida se dedicando a isso, né? A maioria dos grandes pensadores de direita, né, conservadores. Você simplesmente vai falar que não tem importância nenhuma porque você é de esquerda, sabe? Então, assim, é importante, até por uma questão de conhecimento, para você ampliar a tua forma de ver o mundo, a tua cosmovisão. Então, o que eu tenho percebido é que, infelizmente, por conta dessa polarização, as pessoas passaram a ser refratárias de um pensamento que é o contrário ao dela. Então, esse cara aí é de direita, eu não quero saber nada, entende? Nem que seja para você refutar ou para você colocar algum contraponto, para você apresentar alguma questão que para você pode não ser tão válida, você vai precisar ouvir o cara, entender o cara. Aí passa do ponto de vista... Você tem embasamento com o que está acontecendo, né? Da tua direita quanto da esquerda. Cláudio, por aí vai. Vou fazer uma pergunta agora bem prática, simples, direta, objetiva. E vive-se de internet? Claro, pô.
Nossa. Um cara que tem 200 mil visualizações. Eu tava vendo um cara que corta jardim nos Estados Unidos, SB. O cara pega o jardim que tá lá abandonado, vai lá e corta o jardim. 2 milhões de visualizações. Aqueles caras que mostram postando como é que é o trabalho dele de motorista de aplicativo no Rio de Janeiro. Milhões de aplicações, de visualizações. É uma coisa interessante, né, cara? Isso é um mundo novo, não é isso? E vive-se disso. Quando eu perguntei, eu já sabia a resposta, mas lógico que eu não ia responder por você. Não, com certeza. A questão de viver de internet, ela tem alguns meandros aí. Você pode ver que você tem pessoas que têm visualização. O desafio de viver de internet é se você consegue ter 2 milhões de visualizações por dia durante 5 anos. Porque somente a visualização não é o suficiente. A internet, ela avalia a sua retenção, que ninguém dá valor, mas a retenção é muito mais importante. É o engajamento, né? O engajamento é uma outra coisa. Explica para nós. A retenção é o tempo que a pessoa se dedica para dar atenção para você no teu conteúdo. E assiduidade também. Né? Então, assim, se uma pessoa... a visualização propriamente, ela não é o suficiente. Você tem... Às vezes a pessoa vai lá, tá passando lá, ela tem uma visualização. Recentemente nós tivemos um vídeo de um deputado aqui de Minas Gerais que teve uma quantidade de visualização grotesca. Ele bateu um recorde quase que mundial. Ele estava falando a respeito de uma questão política. Sim, eu sei de que você está falando. Teve quase 300. Ele teve mais visualização do que a população do Brasil. E aí os caras falam, como que isso acontece, né? Por que isso acontece? É porque você assiste mais de uma vez ou porque você assiste no mundo inteiro? No Instagram, acontece uma questão. Se você faz o que a gente chama de impulsionamento, ou seja, você paga para você colocar lá, eles fizeram um impulsionamento gigante naquele vídeo. O que acontece com o Instagram? Você simplesmente passar pelo vídeo, você passou, você ficou 1 segundo, você passou por aquele vídeo, isso conta como uma visualização. Então, você está pagando para que as pessoas vejam. Então você vai passar, aquele vídeo pode passar 10 vezes por dia ali, né? Então, cada vez que passou, você visualizou 10 vezes, mas você assistiu o vídeo 10 vezes? Definitivamente não. Mas se ele viu um corte, por exemplo? Ele pode ter visto um corte, mas se ele só passou pelo vídeo, ele vai ser contado como uma visualização. Você teve aqui, num vídeo seu, 200 mil visualizações. Em quanto tempo? Então, aí no meu caso, aí é diferente, porque o YouTube, ele não faz isso. O YouTube não conta como visualização quando você passa, exatamente como acontece com o Instagram. O Instagram, você passou, quando você fica lá rodando, você passou, conta como uma visualização. O YouTube não permite isso, porque a métrica do YouTube é diferente. Então, o YouTube, você precisa assistir o vídeo pelo menos 3 segundos. Pelo menos, né? Você não pode passar. E aí, o que vai contar no YouTube? É a retenção. Ou seja, você assistiu pelo menos 1 minuto do vídeo, pelo menos 2 minutos do vídeo. É aí que conta para que o algoritmo do YouTube possa continuar te distribuindo dentro da plataforma. Porque qual é o interesse do YouTube? O YouTube é uma plataforma de vídeo. O interesse do YouTube é que as pessoas fiquem na plataforma. O YouTube não tem interesse que você faça qualquer coisa específica. Ele só quer que você tenha retenção. Nessa retenção, ela coloca o anúncio dela. Vendido e pago. Exatamente. Né? O anúncio ele vai chegar 1 minuto depois do vídeo. Então, ou até antes de começar o vídeo, né? Não, sempre antes de começar. Mas esse dia antes de começar é o anúncio mais barato que tem. O anúncio cheio é depois de 1 minuto. Né? Esse anúncio inicial tem 4 segundos. Esse aí, ele é barato e ele não é o forte, ele não é o que dá dinheiro para o Google, né? Essa retenção é que vai contar, é que vai fazer a diferença. Então, o canal, ele tem esse diferencial. Então, o canal está no 12º ano, certo?
Quando eu comecei a gerar conteúdo que começou a dar retenção, foi quando eu aumentei o número de inscritos e foi quando eu aumentei o número de visualização por vídeo. Então, veja bem, eu gravo pelo menos um vídeo por dia, de domingo a domingo, todos os dias. Todo dia. De quanto tempo esse vídeo? Que hora que você grava, Clayson? Qualquer horário. Não tem horário. Você não tem uma disciplina assim de gravar? Quanto tempo tem um vídeo desse teu, Clayson? Nem posso ter. Quem trabalha com hard news, você tem que fazer na hora que... A hora que a notícia acontece. Isso, exatamente. E aí eu coloco... Normalmente, você tem os horários para você publicar. Você não pode publicar um vídeo 2 horas da manhã. Sim. Então tem os horários. Pelo menos horário comercial, né? Depois das 10 horas não se publica vídeo. Às vezes eu publico, mas quando eu já coloquei um antes. Mas assim, o horário de publicar é um horário, o horário de gravar é outro horário, né? E ali, no meu caso específico, eu ando numa contramão de tudo o que está acontecendo hoje na internet. Então assim, muitas pessoas que vão analisar o meu canal sem olhar visualização, sem olhar inscrito, nada, vão analisar, só pega um vídeo meu e vai analisar e fala, esse cara tá fazendo tudo errado. Por quê? Porque eu faço um vídeo de 20 minutos, de 22 minutos, de no mínimo 17 minutos. Isso está na contramão do que é agora a internet. O que está acontecendo agora são os vídeos curtos. Então o TikTok é uma coisa que veio para ficar, né? É uma coisa assustadora o TikTok. É a plataforma que vai crescer mais na internet nos próximos 2, 3 anos. Ninguém vai crescer mais do que o TikTok, ninguém. E o Instagram, ele soube emular uma forma de vídeo rápido, de vídeo curto, que era muito comum numa outra plataforma que não pegou aqui no Brasil, que era o Snapchat. O Snapchat é uma plataforma que voa abaixo lá nos Estados Unidos. Eu sei disso. O Instagram, o Mark Zuckerberg, né, quis comprar o Snapchat falou não, e aí eles fizeram o Snapchat deles, que é o Stories. Então esse Stories é um vídeo de 1 minuto, vídeo curto, que cria uma relação de dopamina que é absurdo. Tem um livro que eu considero bacana, que chama Geração Dopamina, que é uma neurocientista que estuda como que se dá a relação do consumidor de conteúdo com a internet no momento em que ele está passando os vídeos. E aí você tem, ela colocou eletrodos no cérebro, e aí a pessoa, no momento em que ela está passando aqueles vídeos, ela tem uma descarga de serotonina, ela tem uma descarga de hormônio. Então isso faz com que ela tenha uma relação que é quase semelhante, ela diz que é, mas eu estou colocando esse quase aí, ao uso de drogas, ao uso de uma droga. Então você tem aquela descarga hormonal e na medida que você vai passando, o simples fato de você passar já cria esse sentimento. É um sentimento de relação com aquele material. Mas o interessante, Cláudio, isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, podcast, nós já estamos aqui agora com 1h10. O que acontece? Passa rápido, hein? Não, olha só o que acontece. Nós conseguimos reter a atenção do nosso público telespectador e internauta. Eu já vi podcast com 6 horas, né? Foi com o Sérgio Moro, quando ele era candidato, 6h30. E reteve a atenção. Essa semana mesmo teve o ex-presidente Bolsonaro falando no podcast Flow, com 2h30. 3 horas. 3 horas. O assunto, né? O assunto, né? É o momento, né? Pois é, então quer dizer, cada qual no seu cada qual. Então depende de caso a caso. Então, mas eu vou falar uma coisa para você, mas completa sobre essa questão do podcast. O que eu só estou querendo dizer é o seguinte: o tempo é importante, mas se o assunto é interessante, você consegue segurar a atenção daquela pessoa que está só passando e acaba ficando, né? Você cria outros públicos. O Google, quando você atinge, no caso ali, né, a gente tem 8 milhões a 10 milhões de visualizações por mês. Nós estamos fazendo isso ao longo de anos. Então o Google ele fornece a possibilidade de você ter um atendimento para uma pessoa que amanhã, às 4 horas da tarde, estou fazendo
esse atendimento com essa gerente de canal. Ela está lá em Portugal, ela trabalha para o Google e ela vai passar as ferramentas, ela vai fazer uma análise do meu canal, eu faço isso uma vez por mês. E o que ela trouxe para mim na última reunião, que eu vou passar em primeira mão para vocês e para o público de vocês. O Google vai investir em podcasts no tocante exatamente a essa parte de algoritmo. Então ele vai fazer uma diferenciação, ele vai diferenciar o que é um podcast do que é qualquer outro tipo de vídeo. E ele vai, porque a inteligência do algoritmo do Google é uma coisa descomunal, ele consegue identificar pessoas que gostam de podcast, simplesmente por saber como que ele consome conteúdo. E pelo intermédio de pessoas que consomem conteúdo, você sendo um podcast, ele vai direcionar o teu conteúdo para essas pessoas que estão habituadas a acompanhar conteúdos longos de podcast, que não é vídeo longo, é podcast. E eles vão abrir uma plataforma, e isso é bacana para vocês depois, aí tem um pessoal aí que cuida aí dessa parte vocês escreverem lá que é um podcast. E quando você escrever, criar uma playlist, né, que isso aí é o pessoal, não sei quem é, o Lucas, né? Você vai criar uma playlist e vai colocar o nome de podcast, essa playlist. O simples fato de você colocar os vídeos daqui nessa playlist vai fazer com que você já receba embaixo desse vídeo aqui um arroba podcast e já vai criar uma identidade do teu conteúdo dentro da plataforma. Ele vai procurar quem consome esse tipo de informação. Com essa capacidade de absorção e disponibilização. E paciência. E disponibilização de tempo. Né, Clássico? Que nós já estamos aqui estourando o nosso tempo, né, Marcos? Exatamente. Então, Clássico, para a gente fechar. Todo mundo querendo tirar uma lasquinha da Netflix vai ter também, anunciou que vai colocar podcast dentro da streaming dele. Então todo mundo vai criar uma lasquinha. O podcast foi uma forma alternativa deles conseguirem levar adiante conteúdos que até então eram tidos quase que como marginais ali. Porque veio essa onda dos vídeos curtos, veio essa loucura, mas eles perceberam que o seguinte, esse livro, né, Geração Dopamina, ele está muito específico numa faixa etária, que são os mais jovens. Só que não são somente os mais jovens que estão na internet. Todos estão consumindo a internet hoje. E a facilidade que você tem de pegar um celular, entrar no YouTube e começar a assistir, eu estou falando no YouTube, mas pode ser qualquer, né? É muito grande. Porque até então, a gente tinha... Eu não estou falando por mim, mas as pessoas que tinham uma idade, né, 60, 70, tinham uma dificuldade para entrar e para mexer com a internet. Hoje isso não existe mais. As pessoas aprenderam, porque é muito fácil. Ô, Clássico, você sabe que na verdade a gente não está fazendo podcast, a gente está fazendo um videocast. Videocast. Mas é um podcast. Essa semana a Viviane até comentou que falou, Marquinhos, eu faço um podcast, que é o Vaz Up. Exatamente. Dele, o Vaz Up é um podcast. É um podcast. Ele falou, você faz um videocast. É verdade. Podcast. Generalizou. Generalizou. É igual marca de Gillette. É igual o Filizó. Mas é um podcast. Ó, fala uma coisa pra mim. Certo. O rádio ou a internet? Se fosse pra você ficar hoje. Aí não tem jeito, né? Você me fez uma pergunta complicada. Aí tem uma coisa que chama coração e outra cabeça. Marquinhos, eu tava aqui olhando para vocês dois, né? E vocês dois fazem parte de momentos da minha vida. Você faz parte do momento em que eu estava no rádio. Sim. O Ildeu, meu chefe. Fazemos parte do outro, né? Trabalhamos junto e tal. O Ildeu faz parte do momento em que eu trabalhei na televisão. E vocês dois fizeram parte de 2 momentos profissionais da minha vida. Mas eu tô aqui sentado agora na cadeira do cara da internet. Então, assim, quando eu disse para você que eu sou radialista, é porque o que aconteceu com o rádio? O rádio, ele me deu tudo. Te levou até aí, inclusive, né? Entendeu? Então, assim, se você perguntar o rádio ou a televisão, o rádio ou a internet,
tudo fez parte da minha vida. Então, assim, hoje eu sou... Eu acho que eu fiz uma pergunta inconveniente, na verdade. Não, de jeito nenhum. Não, Marquinhos, Se eu foi muito tivesse, pertinente. se eu pudesse hoje, vamos dizer, né? Se eu pudesse hoje ganhar o que eu ganho no rádio, porque o rádio ele tem esse problema, né, Marquinhos? Você sabe como é que é. A gente ficou muito tempo... por exemplo, por que eu fui para televisão? Porque o meu filho nasceu. Porque aí eu percebi que... Você precisava ganhar dinheiro. Eu precisava cuidar da minha família. Eu estava casado, né? Eu tinha 19 anos de idade, eu já estava casado e com uma criança, com um menininho. Aí eu falei, aí eu olhava, porque o salário, né, era um salário mais 40%, deu. Era o que a gente ganhava. Né? Hoje mudou. Mas na época era isso. Era um salário mínimo mais 40% de um salário mínimo. Que os 40% era porque a gente era operador de rádio. Então a gente falava e operava. Mas quem também fez Era isso? uma cúmulo de função, né? Eu não sei, né? A gente só podia trabalhar 5 horas. Na verdade, isso é um acúmulo de função. Então, se a gente for ver, eu não sei quanto dá 40% do salário mínimo. Mas eu acho que... menos da metade um pouquinho. 2 mil e pouco. 2 mil. Hoje seria 2 mil e pouco. É um salário que dá para você viver, não tenha dúvida, né? Mas é diferente do que é quando você tem um pouco a mais, né? E aí, no caso, foi essa questão. Então, o rádio é uma coisa, é uma paixão. O rádio, muitas vezes eu sonho que eu tô no rádio, vai acabar o disco, falei pra você. Você viu, né? Eu sonho, mas isso é muito, assim, ó, pelo menos uma vez a cada 3, 4 meses eu sonho que eu tô trabalhando na rádio. Nossa, vai acabar o disco. Tem que correr lá para colocar. Na época do disco, né? Ou eu sonho que eu tô falando, né? Porque marcou muito a vida. E a gente sabe que não vai acontecer nunca mais o rádio. Daquela forma, não. Nunca mais, nunca mais. E as pessoas também não vão ter aquela relação. Né? O rádio da época, né? Era um veículo que ele tinha um diferencial pela forma de consumir. Então a pessoa tinha um rádio, e ela ouvia o rádio e o rádio estava ali. E hoje você deixou a coisa pulverizada. Você até ouve o rádio, mas pelos aplicativos, né? Hoje o povo ainda ouve muito rádio. Muito. Mas pelos aplicativos também, de quem está fora. É muito ouvido. É muito ouvido. Muito. Né? O rádio as pessoas têm interesse. A gente, quando surgiu a TV Pós, as pessoas sempre tiveram muito interesse no local. Era um diferencial da TV Pós. Aliás, tem que ser esse diferencial, né? Senão não ganha a audiência. E eu lembro que muitas pessoas falaram assim, mas você pode assistir a Globo, você pode dizer, não, mas a Globo não está falando do meu bairro. Não está falando da minha rua. Não está falando da minha rua. Não está levando o meu problema da minha rua lá. Entendeu? Sempre foi um diferencial. E aí o que acontece? Hoje, às vezes a pessoa pode pegar lá um Facebook e começar a falar lá do bairro também, do mesmo jeito, né? Então, as coisas mudaram um pouco. Mas o que eu penso? Eu escolheria, já para responder aí, né? Não constrangeu em nada. Eu escolho a internet porque eu posso fazer rádio na internet. Eu faço rádio. Eu fiz rádio na televisão e eu faço rádio no meu canal. Eu faço rádio. Eu tenho um microfone de rádio. Eu tenho uma mesa de rádio. Eu faço rádio. Eu ainda edito no mesmo software que eu fazia quando eu gravava na rádio. Eu trabalho o meu áudio. Então, quem entra no canal sempre fala isso. Nossa, meu teu áudio é tão bom, a qualidade de áudio. Eu falei, pois é, porque eu tô fazendo rádio, rapaz. Você tá pensando que... Porque se eu for trabalhar com televisão, a televisão tem uma aparência. Eu sou um caboclo feio. Eu não sou um caboclo tão assim. Ô, Clássico, não, você tem uma vantagem. Bonito você nunca foi mesmo. Nunca. Eu nunca fui. Vamos falar o que é verdade. Nunca. Eu também nunca fui bonito, mas você tem uma coisa diferenciada, que é presença de vídeo. Você tem presença de palco. Eu tô te falando, não tô fazendo graça, não. Eu sempre te vi um cara assim. Toda vez que eu te vi na televisão, toda vez que eu te vi de frente ao microfone. De gerar empatia, sabe, Cláudio? Eu não tô falando de beleza física, não é isso não. Tô falando de gerar empatia a quem tá assistindo. Isso aqui é importante. Quantos artistas de novela e de cinema que não são bonitos? Quantos artistas que não têm voz boa? Quantos artistas que são assim...
até com a idade avançada e estão aí no topo do sucesso. Então, quer dizer, não é isso, não. Existe um mistério. E eu sempre disse... Você acha que eu teria trazido o Eudeu por beleza? Eu acho, Marquinhos. O rádio dava oportunidade de a gente fazer escondido. Marquinhos, você quer a resposta sincera? Deixa quieto, vamos fechar que já tá Eu bom. acho que melhorou bastante o nível do programa. Mas é isso mesmo. Mas eu faço rádio uma lá. coisa interessante mesmo, Faço porque rádio, verdade. eu sempre disse que o segredo do sucesso é 1/1000 de segundo. É a diferença do Ayrton Senna para o Alan Prost. É uma coisa insignificante que muda a forma de você ver este ou aquele. Até no mundo do futebol, no mundo dos esportes, no mundo artístico. Quanta gente boa tem aí que não teve uma oportunidade de estar no topo do sucesso e é bom de serviço. Cantando, jogando futebol ou falando no microfone. São as oportunidades, né? Exatamente. E eu acho que essa oportunidade que a gente tem de renovação, porque eu trabalhei no rádio, ainda peguei um momento espetacular do rádio. Com certeza. As pessoas que eu trabalhei aqui, esses dias a gente estava falando com o William, nosso amigo, né, que está lá. William Lázaro. Hora da verdade. William de Oliveira. Ele falou, William, a gente precisa fazer um livro para deixar registrado. Ele está escrevendo um livro. Ele escreveu esse livro. Não, ele Ele ainda tá, não. Ele está escrevendo. Ele até mostrou para mim algumas coisas. Inclusive, você está no livro, você sabe disso. Ele mostrou para mim, ele falou, a gente precisa fazer um livro que possa fazer um resgate do rádio aqui. Porque o rádio em Poços de Caldas, as pessoas não têm ideia. Marquinhos sabe porque ele é profissional de rádio. O rádio aqui em Poços de Caldas foi destaque nacional. A Rádio Liberta era uma das rádios mais importantes do país. Ela foi a segunda FM do Brasil. A primeira foi em Campinas. Estou falando que foi a primeira, foi a segunda. Mas imagine você ter uma FM que foi pioneira no Brasil. Então, no interior do Brasil, né? Teve as primeiras que foram em capitais, mas em interior, ela foi a segunda do Brasil. A Rádio Cultura AM também é uma das, acho que é a segunda. A Rádio Cultura foi uma coisa absurda, né? Foi ainda na época dos cassinos. Então tem uma história, muitos profissionais bons, muito bem. Muita gente, muita história. Formou-se muita gente, passaram muitos profissionais por aqui. Existem outros grandes profissionais hoje à frente das rádios e das TVs de Poços de Caldas. Sim. E Poços de Caldas é uma cidade privilegiada com a imprensa rica que tem. Tem muitas cidades. Exporta muita gente, né? Exporta. Tem muitas cidades maiores do que Poços de Caldas que não tem uma imprensa tão vibrante qual tem. Agora, você fez um comentário comigo no dia que a gente falava. Essa semana que nós falamos pelo telefone aí. A renovação não está renovando, né? Não renova o rádio. Porque o rádio hoje não permite essa renovação. Depois que começaram as transmissoras, você não tem como você formar um profissional que vai trabalhar numa retransmissora. O cara pega a rádio dele e joga via satélite com uma outra lá, acabou. Uma rádio latada, profissional não entra, aí não renova. Que é a diferença que o Cláudio falou que é muito importante com relação entre rádio local e a televisão. Exatamente. Local. Exatamente. Porque a televisão tem que mostrar as coisas do locais. E a rádio que pega via satélite, conforme o Marquinhos falou, é a programação que pega em... Programação que não tem nada a ver com a tua cidade. No norte de Minas, no sul de São Paulo, e é uma programação só. Exatamente. Ela não se identifica com a população local. Eu feliz. Diga, perdão. Não, eu ia falar, mas eu pode falar. Não, é que ao mesmo tempo isso proporciona para pessoas, como foi o meu caso, de você trabalhar. Eu nasci aqui, né? Nasci em Poços de Caldas. Os meus filhos nasceram em Poços de Caldas. O meu neto nasceu em Poços de Caldas. A minha família, meus pais moram em Poços de Caldas. Minhas 2 irmãs moram em Poços de Caldas. E eu tenho uma relação com a cidade. E aí quando eu vou prestar atenção e olho para o que aconteceu na minha vida pessoal, do ponto de vista profissional, eu trabalhei para a minha cidade mais de 30 anos. Então os veículos de comunicação aos quais eu sou profundamente grato, porque me deram uma oportunidade, você simplesmente podia falar assim, não, Cláudio, eu não quero classe A aqui. Se você fizesse isso, eu não teria feito o classe A. Ou um dos nossos chefes aqui, né? Falando nisso, classe A, você lembra?
tinha um carro da Mercedes que chamava Classe A, Sim. que até começou a questionar o nome do programa Classe A, como se nós fôssemos, falando, nós somos um veículo de comunicação e não de Não veículo transporte. de transporte. E essa oportunidade é uma coisa que somente as emissoras locais podem fazer. A oportunidade, né? Imagina que maravilha, cara, você poder trabalhar para a tua cidade. Então, assim, isso ninguém. E outra coisa, ninguém tira isso mais da gente. A nossa história. Vou falar, colocando vocês, porque vocês é a mesma coisa. Ninguém tira da gente a possibilidade de a gente ter trabalhado para a nossa cidade, para o nosso povo. E assim, o rádio, só para a gente fechar, ele é tão forte que eu volto lá em São Paulo essa semana e eu fui lá nesse tal dessa churrascaria Pompeia aí e só tinha radialista na mesa. Convidado Viviane, eu era um deles, a gente estava ali sentado. Não se falou em outra coisa que se não fosse o rádio. Aí tinha gente ali que de Rádio Globo, de Jovem Pan, de Eldorado, de Antena 1. Aí você vai vendo que você pensa, os caras às vezes pensam assim, eu gostaria muito de trabalhar numa capital, numa coisa, mas se você vai ver a conversa, o pensamento, o final do papo, o início, é tudo igual. Então, às vezes você pensa que o cara trabalha numa Rádio Globo, numa outra, e o cara trabalha numa extinta rádio difusora ou cultura aqui, acha que tem uma diferença muito grande, mas no final, meu Deus, a conversa é a mesma, o papo é o mesmo. Mas tem um detalhe, viu, Marquinhos? Claro, importante. A maioria deles vieram do interior. Exatamente. Com certeza. A grande maioria. Com certeza. Muito bem. Beleza? Beleza. Bom papo? Vamos fechar, né, Claes? Mas, ó, feliz, olha. Muito obrigado, viu, por ter vindo aqui, por nos atender, foi de grande valia. Fazia tempo que eu queria bater esse papo para as pessoas conhecerem mais o comunicador, né? O radialista, o comunicador, né? O filósofo, socialista, né? Jornalista, influenciador, sociólogo. Mas socialista também. Eu falei, exato. Então é isso. E é o cara, é o radialista, né? Isso. Perguntar do Claes. O que o Claes fala? O Claes é radialista. Você pode falar o sofismoísta? Machista, feminista, não pode? Eu sou radialista. Olha, se você permite, eu queria agradecer, Marquinhos, Obrigado, essa oportunidade, né? Porque vocês também têm esse trabalho de falar com a cidade, né? E já faz muito tempo que eu não converso com a cidade. Então vocês estão me dando essa oportunidade. Então eu quero agradecer. É muito bacana estar aqui ao lado de vocês, ver que o tempo passou e a gente ainda está conversando, a gente está junto, né? Eu procuro alimentar meus amigos, as pessoas que eu conheci, né? Porque a gente vai, o tempo vai passando, né? Então você entendeu o porquê que eu te convidei para vir aqui, né? Exatamente para isso. Eu quero te agradecer muito por esse convite, do mais fundo do meu coração. Nós é que agradecemos. Fiquei muito feliz. Não sei se ficou do jeito que vocês gostariam, ficou melhor. Eu sempre encerro dizendo o seguinte: tomara que o próximo episódio seja tão bom quanto esse. Temos tanto conteúdo e rico como nós tivemos hoje. Foi bacana. Conversa entre amigos, né? Era o intuito do nosso convite aqui, né? Obrigado. Eu quero agradecer aqui o Café Caldense, o Pão de Queijo Xodó de Minas, a Maresine Financeira, que são as nossas parceiras. Agradecer a você que tirou esse tempinho para ouvir pelo menos, quantos segundos falou? 30 segundos, não é? 3 segundos? 3 segundos. 3 segundos já tá ótimo. E faz assim, ó. Dá um like, nós estamos aí em todas as plataformas. Bateu o Café com Manteiga Podcast, vai nos achar, tá bom? Ideu Pereira, um grande abraço. Um abraço, até a próxima. Claes, obrigado, foi ótimo essa conversa. Obrigado. Na próxima quinta-feira nós vamos ter um episódio, quem sabe, melhor que esse, que eu duvido, né? Forte abraço, fica em paz, vai na fé. Lucão, tá de volta aí comandando a parada. O Lucas Azevedo, né? Segurança da parada aqui, né? Forte abraço, gente, fica em paz e até a próxima.